Voltei com as suas perguntas, porque já fazia um tempinho que eu não pegava as perguntas que vocês me enviavam lá no Instagram para responder aqui em vídeo. Então estou de volta, separei 5 perguntas para responder e tirar todas as suas dúvidas. Então confere até o vídeo porque tem algumas perguntas bem interessantes, até comparando ações com fundos imobiliários. Então vamos para o vídeo. Então vamos para a primeira pergunta, que é: os FIIs de papel aumentarão os rendimentos até o fim do ano? E muita gente está perguntando isso por conta da mudança que estamos tendo com o IPCA e principalmente com a Selic. A Selic ainda não mudou, mas estamos na perspectiva e na expectativa de ela começar a cair agora no começo deste segundo semestre. Então isso trouxe muitas dúvidas para as pessoas. Então, será que os fundos de papel aumentarão os seus rendimentos? E eu posso te dizer que não, ou pelo menos não necessariamente. Então, como que funcionam os rendimentos dos fundos de papel? Em sua maioria, existem algumas exceções, mas em sua maioria, você tem lá dentro de um fundo de papel CRIs. Esses CRIs costumam ser atrelados a um indexador que costumam ser o CDI ou o IPCA, mais uma taxa fixa. Então, pode ser IPCA mais 7%, CDI mais 3%. E a maioria dos fundos imobiliários vai ficar nessas duas categorias, mas como eu disse, existem outras opções mais raras, mas existem. E daí, como que funciona? Todo mês o IPCA tem uma variação, que pode ser positiva, normalmente, mas também pode ser negativa. E se a gente olhar os últimos 12 meses, estamos caminhando para números mais baixos de IPCA, ainda no campo positivo, porém mais baixos. Isso quer dizer que o IPCA vem caindo. Então, naquela lógica que eu falei de IPCA mais 7%, isso quer dizer que a remuneração desses CRIs vai sendo reduzida, porque a porção do IPCA está diminuindo. Os 7% são fixos, isso não muda, mas a parte do IPCA muda. Quando a gente olha os CRIs atrelados ao CDI, a lógica é exatamente a mesma. A diferença é que, como o IPCA ele muda mensalmente, a gente enxerga essa mudança mais rápido. Agora, a Selic, o CDI no caso, não muda mensalmente e não necessariamente mudará ali nos seus 45 dias, que é quando a gente tem a reunião do Copom para decidir a nova Selic. Às vezes, ela se mantém no mesmo patamar, como a gente vê aí aproximadamente os últimos 12 meses, a gente ficou no patamar de 13,75 para a Selic, e o CDI sendo só um pouquinho abaixo disso. Portanto, apesar desses últimos meses estarmos constantes nos 13,75, temos a expectativa de agora em agosto, talvez, a gente começar a ter um corte. Então, se a gente sai do 13,75, vai para 13,50, 13,25, ele vai descendo e chegando a 10%, por exemplo, eventualmente, como é a expectativa para o ano que vem, aí teremos a correção no CRI. Lembra que eu falei? CDI mais 3%, por exemplo. Essa parcela do CDI, ela vai diminuindo. Logo, o rendimento desses fundos também vai diminuindo. Então, para resumir essa ópera toda, conforme o CDI cai, o rendimento dos fundos de papel que tem mais CDI deve cair também. Conforme o IPCA cai, os fundos de papel que tem mais IPCA tendem a cair também. E eu uso a palavra tendência porque, como são fundos de gestão ativa, o gestor está toda hora mexendo no portfólio. Então ele pode comprar outros CRIs, pode mudar a carteira, pode fazer algumas coisas que influenciem o rendimento. Pode ser que ele consiga segurar o rendimento, pode ser que ele aumente o rendimento ou realmente caia. Então eu não estou considerando isso, porque daí aqui a gente fica num cenário mais de especulação. Mas olhando só essa questão do indexador, a tendência é que os resultados aí caiam daqui para o fim do ano. Segunda pergunta bem interessante inclusive. Nunca me perguntaram isso, eu acho. Ou talvez se me perguntaram muito pouco. Existem pontos negativos para fundos bilionários por serem grandes demais? No geral, não. A gente não olha por ponto negativo, porque ele traz mais benefício de diversificação, mais flexibilidade em termos de o que ele consegue fazer, mais poder de compra. Então é positivo. Fundo bilionário é positivo, é o caminho que a gente está de fato trilhando e é o caminho que a gente continuará trilhando. Então não vou dizer que tem ponto negativo para passar uma impressão de que é ruim ser bilionário. Não é. O caminho é esse. Mas existe uma dificuldade que os fundos bilionários têm que fundos pequenos não têm. Que é o quê? A flexibilidade de manobrar o portfólio. Então imagina, se você está num jet ski, você consegue vira para lá, vira para cá, faz uma rodopia, dá uma cambalhota, você faz o que você quiser. Porque você é pequenininho, você tem mais controle sobre o seu jet ski. Agora imagina você num cruzeiro gigante, você fazer uma curva. Você vai fazendo devagarzinho a curva, você não consegue fazer uma coisa muito rápida, porque você é muito grande. Então, para você mudar o seu trajeto, você tem que ali colocar um grande esforço e não é do dia para a noite ali que você consegue mudar. Então, quando você é muito grande, as transações, as mudanças,
giros de portfólio têm menos impacto ou demoram mais para acontecer. Já quando você é pequeno, qualquer coisinha que você faz ali já gera um grande resultado para o fundo. Para o negativo também, se você tem um prejuízo ali, o prejuízo tende a ser maior também. Quando você tem um lucro, o lucro tende a ser proporcionalmente maior também. Então quando você é pequenininho, você consegue manobrar melhor o seu portfólio. Quando você é muito grande, você tem mais dificuldade de manobrar o seu portfólio e as coisas tendem a um impacto menor. E quando você é pequeno, tem um impacto maior. Então não é uma questão necessariamente de ser bom ou ruim. São características diferentes. Mas, só retomando o que eu falei no começo, a tendência é que a gente caminhe para fundos bilionários de fato. Pergunta número 3. Tem problema ter mais fundos de papel pensando em dividendos para daqui 20 anos? Na minha visão, não. Os fundos de papel são uma excelente opção de investimento, assim como são os fundos de tijolos. Então, eu não descartaria os fundos de tijolos, mas se você quer ter uma predominância em fundo de papel, não tem problema. O fundo imobiliário ele é um produto de longo prazo, seja o fundo de tijolo, seja o fundo de papel. Então, 20 anos, 10 anos, está dentro do protocolo de fundo imobiliário. Então, você pode investir mais em fundo de papel. A única observação que eu faria aqui é você pensar na seguinte coisa. Quando você entrar no período de aposentadoria, de usufruto desses rendimentos, lembre-se que fundos de papel, eles te entregam o que seria o equivalente à inflação na sua mão em forma de rendimento. Então, se você pega esse dinheiro e gasta tudo, é como se seu patrimônio não estivesse sendo corrigido pela inflação e você pode perder poder de compra. Então, se você tem uma predominância em fundo de papel, é importante que você saiba disso. Enquanto você está reinvestindo, aí não faz diferença. Aí realmente você pode ter mais papel, mais tijolo, você faz o que você quiser. Agora, quando você está nessa parte de usufruto, é importante você saber dessa dinâmica da inflação. Se você ainda assim quiser gastar tudo, sem problema, a estratégia é sua. Mas saiba que existe esse comportamento para você tomar a melhor decisão naquele momento. E o interessante, sempre para você não perder poder de compra, para você continuar crescendo o patrimônio, é sempre você continuar reinvestindo, mesmo que parcialmente, quando você chegar na sua liberdade financeira. Inclusive, se você quiser aprender um pouco mais sobre fundo de papel e fundos imobiliários em geral, eu vou deixar aqui na descrição um link com alguns e-books gratuitos para você poder baixar gratuitamente, ler e aprender mais sobre fundos imobiliários. Quarta pergunta, um pouco polêmica. Mas eu vou responder. Diversificar um patrimônio em boas ações ou bons fundos imobiliários? Óbvio que fundo imobiliário, né? Não tem nem que pensar aqui. Não é brincadeira. Tirando aqui minha paixão por fundos imobiliários, os dois investimentos são excelentes. Os dois investimentos conseguem te entregar renda. Os dois investimentos conseguem te entregar até crescimento também. Só que um é melhor em outro em alguns sentidos e um e outro tem características diferentes, riscos diferentes. Então não é uma questão de bons fundos ou boas ações. Junte os dois. Ou se você não gosta de um de outro, aí beleza, não precisa investir nele. Mas não faça isso um combate entre essas duas classes de ativos, porque as duas são excelentes e conseguem te entregar inclusive se você juntar as duas, conseguem te entregar uma carteira muito bem diversificada e para conseguir atingir os seus objetivos e os seus propósitos. Por exemplo, fundo imobiliário, se você busca renda mensal, então uma renda recorrente, passiva, fundo imobiliário tende a ser uma melhor opção. Mas as ações conseguem pagar dividendos para você também, só que numa recorrência diferente. Então você consegue também ter uma renda tão boa quanto os fundos imobiliários em ações, você só não vai ter ali a frequência mensal. Então se a frequência for o mais importante para você, então fundo imobiliário provavelmente é melhor. Agora, se você talvez não se preocupa tanto com a frequência, você pensa mais realmente só em receber o dinheiro, então ações pode te trazer tão bom resultado quanto fundo imobiliário. Agora, se você quer pensar em crescimento, não, meu foco aqui é ver crescer. Não me importo com dividendo, não me importo com isso, eu me importo em ver meu patrimônio valorizar. Então aí sim as ações podem te entregar um resultado melhor nesse sentido. Os fundos imobiliários também vão te entregar um crescimento, mas não na mesma proporção. Eles não conseguem multiplicar por 100 vezes, por exemplo, que nem a gente já viu algumas ações multiplicarem no passado. Então cada um tem sua característica, seu risco, uma forma de ajudar você a atingir seu objetivo. Então primeiro passo, entenda o que você quer e segundo passo, veja quais investimentos conseguem te ajudar nesse seu objetivo, lembrando que você pode misturar essas classes também. E a pergunta número 5, por que todo mundo fala em emissões e ofertas públicas? É muito vantajoso? E só esse tema eu poderia fazer aqui um curso de umas 10, 20 horas, daria para fazer, mas eu vou poupá-los de tanto tempo, eu vou resumir aqui minha resposta. Com a chegada de várias emissões que estão acontecendo aí nos fundos imobiliários, muita gente vem perguntando sobre o que são essas emissões, né? O que são ofertas públicas. E de uma forma bem simples, o que é? É basicamente o fundo captando mais dinheiro para ele poder fazer novos investimentos ou investimentos dentro do próprio portfólio. Então, quando você vê emissão, oferta pública, oferta restrita, subscrição,
É tudo no mesmo contexto de o fundo estar captando dinheiro para fazer novos investimentos. E você, cotista deste fundo que está fazendo uma emissão, você tem direito de preferência de compra dessas novas cotas que o fundo vai emitir, porque ele emite novas cotas para captar um dinheiro novo. Sendo assim, você consegue ter a preferência de compra dessas cotas que costumam ser mais baratas, ou seja, financeiramente mais vantajosas você comprar em vez de você comprar no mercado. Então, nesse sentido, é muito positivo para o investidor porque ele compra mais barato. Mas veja, eu falei que a tendência é isso, costuma ser mais barato. Às vezes tem alguma emissão que foge um pouco disso e pode não ser um bom negócio. E um outro ponto é o seguinte, se é vantajoso ou não, se é bom ou não. Conceitualmente falando, a emissão é boa porque é o que eu falei, está crescendo, fazer novos investimentos, aumentar o portfólio, diversificar. Mas é importante a gente analisar as emissões individualmente, porque cada uma vai ter uma proposta, cada uma vai ser em um valor, cada um vai ser em um tamanho. Então, cada uma tem suas características, a gente precisa analisar individualmente. No geral, a tendência é que as emissões sejam positivas, mas existem emissões ruins e existem emissões que não é nem boa nem ruim, fica mais ao seu critério se você quer participar ou não. Então, cada uma precisa ser analisada, porque esse dinheiro novo captado, algo será feito com ele. O que é esse algo? Às vezes a gente já sabe com antecedência, às vezes a gente não sabe. Então a gente precisa analisar individualmente para conseguir chegar nessa conclusão se é vantajoso ou não. Mas generalizando, o conceito de emissão é positivo, o preço costuma ser mais barato que no mercado, então é vantajoso para o cotista, mas dito isso, a gente precisa analisar individualmente para saber se de fato é boa ou não, se vale ou não participar. E não se esqueça que se você quiser aprender um pouco mais sobre esse tema de emissões, fundos imobiliários, a gente deixou aqui alguns e-books gratuitos na descrição para você baixar. E se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa aqui nos comentários também alguma dúvida que você possa ter tido ou tem para eu responder em um próximo vídeo. Eu fico por aqui e até o próximo.